Hoje no Está Escrito, os passos para o perdão, com os nossos dois convidados especiais. Espero que você fique conosco. O Está Escrito começa agora. Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindos a mais um programa do Está Escrito. Hoje, como eu falei na introdução, vamos falar sobre o perdão. E para nos ajudar a melhor entender o perdão e como dar perdão e receber, nós temos dois convidados especiais aqui conosco. Primeiro, temos a Rebeca Pereira. Oi. Rebeca, bem-vinda. Rebeca é esposa do pastor Douglas Pereira, que já apareceu no programa. Yes. E filha do pastor Nemuel, que também já apareceu no nosso programa várias vezes. Então, você é bem da família, Rebeca. Bem-vinda. Obrigada. E o pastor Odair Luca, primeira vez no programa. Primeira vez, pastor. Recém-chegado ao Canadá. Exatamente. Do Brasil. Bem-vindo. 3 vezes. Bem-vindo ao Está Escrito. Bem-vindo ao Canadá. Obrigado, pastor. Quem sabe nós começamos, vocês dão uma pequena biografia. A Rebeca já apareceu no programa, mas é bom sempre. Tem pessoas que ligam e para as pessoas saberem que quando eles ligam, quem é que atende o telefone? Sou eu. É a Rebeca. Yes, eu Então, atendo essa aqui é a telefones Rebeca. Rebeca, aos dê um domingos. pouquinho de Bom, biografia. eu me formei em psicologia recentemente e eu sou casada com o Douglas, como você já disse. E eu sou a pessoa que atende os telefones aos domingos. Então, se as pessoas quiserem a oferta de hoje, elas vão estar falando comigo. Tá, joia. Obrigado. Pastor. Eu tenho o privilégio de ser pastor há 14 anos. Tive também a graça de poder fazer um mestrado na área de terapia familiar e também um doutorado na área também de família. Que joia! Então, essa é uma área que eu acho que nós precisamos bastante ajuda na nossa comunidade. Então, bem, todas as comunidades, né? Como lidar com a complexidade, né, dos relacionamentos de família. E quem sabe hoje vamos falar do assunto, quem sabe mais importante, né, de tudo, que é o perdão. Como cristãos, nós reconhecemos a necessidade que nós temos do perdão de Deus. Porque sem o perdão de Deus, não existe cura para o problema do pecado na nossa vida. Mas com isso vem a responsabilidade também de nós compartilharmos com os outros, né, o perdão. E parece para mim, às vezes, se torna mais difícil para nós passarmos o perdão para aqueles que estão mais próximos de nós do que aqueles mais distantes. Por quê? São as pessoas que a gente convive todos os dias, né? Aquele relacionamento constante. E às vezes a gente é relutante em perdoar. Parece que não é uma coisa natural pra gente. A gente também tem a tendência de falar, ai, de novo. Né? A pessoa tá me magoando de novo. Quanto aquela pessoa de fora, você perdoa, você não vai ter que ver a pessoa de novo. Então, você falou uma coisa verdadeira. É muito importante essa questão do perdão na família, especialmente no casamento. Porque é aquela pessoa que a gente está todos os dias junto e é muito fácil a gente tanto ofender como ser ofendido. E é claro que o tempo que eu convivo com a minha família, ele é muito maior do que o tempo que eu convivo com as outras pessoas. Então, isso faz naturalmente que os desgastes sejam muito maiores. Portanto, ninguém conhece os meus defeitos mais do que minha esposa, mais do que meus filhos. Certo. Então, por que, bem, nós falamos um pouquinho, mas por que perdoar? Por que é necessário perdoar? Uma coisa que eu acho importante, pastor, é entender os prejuízos de não perdoar. Ok. Quando eu não perdoo, eu só saio perdendo. Eu tenho muitos prejuízos em não perdoar. Eu perco a paz emocional, eu não consigo dormir em paz, eu começo a ter problemas de saúde, a mágoa, a ira, ela produz consequências na saúde. A pessoa começa a ter dores lombares, a pessoa começa a ter problemas digestivos, dores de cabeça e pode levar até uma depressão.
Então, não perdoar não vale a pena. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara. Não vale a pena. Então, existem consequências fisiológicas a não perdoar. Exatamente, e bastante. E comprovadas cientificamente. Eu tenho muitos prejuízos quando eu não perdoo. E esse prejuízo, ele alcança a área espiritual também. Porque no momento que eu tenho dificuldade para te perdoar, ou para perdoar a minha esposa, os meus filhos, eu começo a ter dificuldade em entender e aceitar o perdão de Deus. Porque eu começo a achar que se eu não consigo perdoar, então de algum modo Deus também não me perdoa. Engraçado você já falar dessa parte espiritual, porque a Bíblia é muito clara nessa questão do perdão. E a gente sabe que esse programa é um programa que é muito baseado na Bíblia. A gente tenta seguir os conselhos bíblicos o máximo que a gente pode. E a Bíblia tem um conselho para a gente sobre o perdão. A gente pode abrir nossa Bíblia em Efésios 4, 32. Ok, Efésios 4, 32. A Bíblia nos instrui o seguinte: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então, nós temos o exemplo daquilo que Jesus fez por nós, né? E a obrigação nossa é compartilhar com os outros o perdão que nós também recebemos. Exatamente. Agora, o perdão para mim parece quase como um processo, né? Então, onde é que se começa? Nós temos dois tipos de perdão. Quando a gente pensa em perdão, a gente pode pensar em pedir perdão e a gente pode pensar em oferecer perdão. Então, vamos começar por pedir perdão? Porque, geralmente é aí que começa, né? Embora, às vezes, nós podemos oferecer perdão sem a pessoa pedir, mas o normal seria pedir perdão primeiro, né? Isso, porque a gente sabe que a gente tem que dar... Seria muito importante se a gente desse esse primeiro pedaço, o primeiro passo para o perdão. Se a gente ofende alguém, vamos dar o primeiro passo, vamos pedir perdão, né? Então, eu tenho aqui 5 formas que nós podemos pedir perdão. E isso está no livro de Gary Chapman e Jennifer Thomas, As 5 Linguagens do Perdão. Então, o primeiro passo, ou primeira forma, melhor, de pedir perdão é você expressar o arrependimento. E é tipo, você chega para a pessoa que você ofendeu, no caso a gente está falando sobre casamento. Olha, eu sinto muito, eu sei que eu pisei na bola. Essa é uma forma de você chegar. A segunda forma é você aceitar a responsabilidade. Eu sei que eu errei, me perdoa, eu pisei na bola. A terceira forma é você fazer restituição. Eu vejo isso muito quando eu vejo que eu machuco o meu esposo, por exemplo, Douglas. Eu quero recompensar. Como que eu posso fazer para restituir? Como que eu posso fazer para consertar o meu erro? A quarta forma é você se arrepender de forma genuína e você falar, eu vou tentar não errar nesse ponto novamente. E a quinta forma é pedir perdão assim diretamente. Por favor, você pode me perdoar? Então, cada um tem uma forma, a gente às vezes mistura várias formas, dependendo do nosso erro, mas a gente tem que, se a gente sabe que a gente pisou na bola, que a gente machucou o nosso cônjuge, e é uma coisa, como você mesmo disse, a gente passa muito tempo com o nosso cônjuge, né? É muito fácil a gente ofender de várias formas. Quando você percebe isso, se você fizer uma dessas 5, ou tentar fazer as 5, tentar pedir perdão. Um detalhe importante, pastor, e em terapia familiar a gente trabalha muito com isso, é a pessoa admitir que há um problema. Porque é muito comum pessoas ofendidas, para de algum modo tentarem aliviar o coração, dizer, não foi nada não. Fica tranquilo, não foi nada não, deixa para lá. Mas por dentro aquilo está remoendo, está doendo. É até interessante, a palavra rancor, ela tem uma origem latina que está relacionado com algo ranço, algo estragado. E um pão, se você deixar ele ali no canto, durante vários dias, ele fica duro, depois ele vai ficando estragado, ranço. A melhor maneira de não deixar ele estragar é digerindo, é comendo. Então, a pessoa tem que digerir, ela tem que entender, tem um problema. Há algo que está me incomodando, há algo que meu esposo fez, a esposa ou alguém que me machucou. Então, admitir que tem um problema. Eu coloco também um passo importante, a doutora Rebeca mencionou isso também, buscar a ajuda de Deus. Buscar, Senhor, me dê humildade, me dê sabedoria. E aí vem um terceiro passo que é inevitável. Tem que conversar com a pessoa. É muito comum casos que a outra pessoa nem sabe que aquilo que ela está fazendo ofende, agride. Então, conversar com a pessoa. Agora, nessa questão de conversar, alguns cuidados são importantes. O momento certo. Então, eu nunca vou tratar disso na frente dos outros.
o local adequado, esperar o local, quem sabe entrar no quarto, fechar a porta, tá? O tom de voz. Outra coisa importante, não é jogando copos pela parede, batendo as portas que os problemas vão resolver. Certo. Então, saber sentar e dizer abertamente para a pessoa, sem usar palavras agressivas. Olha, aquela maneira como você falou, aquilo que você fez, aquilo me incomodou e me incomoda quando você faz assim. Eu amo você e eu gostaria muito de resolver este assunto. E esclarecer, claro que com a ajuda de Deus. Ok. Uma coisa que eu acho muito interessante, a gente nos relacionamentos, a gente tem aquela necessidade de sempre estar certo. Então, sempre eu que estou certa e ele que está errado, por que eu vou te perdoar? Você que começou toda essa briga. E eu acho que a gente tem que desistir dessa necessidade de sempre estar certo e pensar, é mais importante eu estar correta, ou é mais importante eu valorizar o meu relacionamento? E outra coisa importante é pedir para Deus pela pessoa que te incomodou. Se alguém, por exemplo, meu marido me ofendeu, parte do processo de oferecer perdão para ele é orar por ele. E a Bíblia fala isso. A Bíblia fala isso em Mateus 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe seus pecados. Então, a quem cai a responsabilidade de pedir? Nós estamos indo na parte de pedir o perdão. Porque parece que vocês estão dizendo que, por exemplo, a pessoa que ofende tem uma obrigação de pedir perdão, mas a pessoa ofendida, às vezes pode dar o primeiro passo. Ok, então essa é a minha questão. Então, quem é que... E esse é um ponto importante, porque existe uma ideia de que se eu sou o ofendido... Eu sou a vítima, por que eu vou tomar? Não, ele que me ofendeu, ele que venha agora. Então, se eu sou a vítima, eu tenho o direito de ficar com raiva, essa é uma ideia falsa, um falso conceito, e eu tenho que ficar aguardando a vida toda, se for o caso. E esse conceito não tem na Bíblia. Mesmo que eu seja vítima, mas se aquilo está me fazendo mal, eu posso e devo procurar a outra pessoa. Então, e outra coisa importante que a Rebeca mencionou é a ideia de perder. E principalmente na questão familiar existe muito essa ideia. Se eu dar o primeiro passo, eu estou sendo fraco, eu estou perdendo. Não, eu só estou ganhando. Toda vez que eu tomo a iniciativa da paz, eu estou andando na direção de Deus e eu vou sair ganhando. Porque se eu alcançar a paz no meu casamento, da minha família, eu sou o maior ganhador, o maior vencedor sou eu.